Quero finalizar aqui a minha fala, dizendo que quero conversar sempre que possível. Amanhã, Elinho, assim, depois da sessão, a gente já combina um horário para que a gente possa conversar aí e conduzir o trabalho dessa casa, que, como a gente fala, é uma casa do povo. Eu não posso... Agora, concordo com Vossa Excelência que a gente tem que respeitar o povo e o povo tem que respeitar os vereadores. Tá? E sempre que possível eu faço esse questionamento, peço para que o público se contenha. Não é um trabalho fácil para a presidência. Tá? Então, agradeço a todos, uma boa noite e finalizo aqui a minha fala. Agora está inscrito o professor Giovanni por 15 minutos. Boa noite a todos e a todas. Eu serei bem breve, mas eu não podia deixar de usar a tribuna hoje para colocar também aqui, para me colocar sobre essa questão dos trabalhos aqui no Legislativo. Tenho acompanhado com muita preocupação realmente essa situação de se colocar aqui os nobres vereadores, muitas vezes com excesso. Isso também leva a que as pessoas que vêm ao plenário também se sintam no direito de cometer os excessos, e realmente nós temos que primar por uma harmonia neste espaço. Ideias contrárias, ideias divergentes, sempre vai haver. Mas é preciso que o Legislativo saiba da responsabilidade que ele tem neste processo de condução dos trabalhos. Então, acho que todos temos que fazer esse esforço para que realmente essa casa possa ser uma casa onde as sessões aconteçam com harmonia. E aí, eu queria dizer de que um item é muito importante nesse processo, que é a verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo que é dito aqui, porque inverdades podem causar um estrago danado. E muitas inverdades, muitas vezes, são colocadas aqui. E aí eu chamo a atenção dos senhores para essa responsabilidade. Porque hoje nós sabemos que existe um grande público que está em casa, na comodidade do lar, acompanhando as sessões. Então, muitas vezes, uma inverdade que é dita nesse plenário, ela pode reverberar, se espalhar, ela pode ser reproduzida na internet. Então, eu vou citar alguns exemplos só para vocês entenderem. O projeto que entrou aqui hoje, ele simplesmente permite que o Executivo envie alguns estagiários para o Legislativo. Alguém já colocou para o Judiciário, alguém já colocou na internet que serão 30 estagiários. Isso é um absurdo. Está previsto que serão 4, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. 30 estagiários é o total, e esta casa já aprovou este projeto, já no começo de 2013, é o total de estagiários que o Executivo pode ter. Então, quer dizer, alguém coloca uma inverdade, isso é repetido, e a população fica à mercê disso. Tem muita gente que acredita em tudo que ela lê na internet. Então, eu chamo a atenção dos senhores para essa questão, a questão da verdade. Também foi colocado na internet, com relação ao aumento dos funcionários, de que a inflação foi acima dos 7% e o índice real do IPCA é 5,91%. Então, muitas vezes alguém
vai lá, põe que é 7, deu 7,5, e às vezes a pessoa que lê a internet, ela não vai se preocupar em procurar numa fonte confiável de quanto é que foi o IPCA. Então, e sobre isso eu gostaria de dizer a vocês, eu acompanhei a preocupação do prefeito Binho, todos os cálculos feitos lá pelo pessoal de finanças. É claro que o prefeito Binho queria dar 7%, 8%, mas ele tem, como bem disse a vereadora Déia, uma responsabilidade. Existe um percentual que ele pode pagar, e isso quem determina é o Departamento de Finanças neste momento. Então, ir lá, de forma irresponsável, escrever algo na internet é fácil. Mas esse é um tipo de coisa que eu repudio, porque nós temos um compromisso com a verdade aqui nesse plenário. Então, nós temos que tomar cuidado para que essas coisas que são ditas aqui, elas podem ter efeitos catastróficos. Fiquei muito triste com uma postagem também que foi colocada essa semana, onde tinha uma foto de um grupo de petistas que foram em caravana ver não só o presidente Lula, mas também o ex-ministro Padilha em Sorocaba, e alguém, numa atitude irresponsável, chama este grupo de gangue. Fiquei muito triste, porque tinha pessoas de reputação ilibada, pessoas que ajudaram essa cidade a ser o que ela é hoje e que querem ajudar que ela seja melhor. E daí alguém vai e chama de gangue. Peço uma parte, vereador. Pois não, vereadora. Então, mas eu entendo e comungo com a sua indignação. Mas, normalmente, aí pela televisão e na internet, a gente observa que já há toda uma linha de psicólogos e psiquiatras estudando essas pessoas, que muitas vezes elas vão na internet falar da honra das pessoas, fazer piada, falar de coisas que são mentirosas. Nós tivemos há pouco aquela senhora que foi linchada em São Paulo, e a partir de uma mentira, né? E os psicólogos e os psiquiatras estão falando que são pessoas fracas, que não conseguem olhar nos olhos das pessoas, que não conseguem falar pessoalmente, que desconhecem que a gente pode vir numa tribuna da Câmara e falar. São pessoas que a gente encontra na padaria, na rua, no supermercado, e abaixa a cabeça quando encontra com a gente, não consegue olhar nos olhos. E daí é só realmente a psiquiatria para poder ajudar essas pessoas a terem coragem, a conseguir falar olhando na cara, né? Cuidar da própria vida, que às vezes eu vejo, que muitas vezes eu olho o horário, vereador Giovanni, e muita gente fala que essas pessoas ficam durante o dia, no horário de trabalho, à noite, 24 horas. Há pessoas que já são doentes pela internet, que ficam horas. Então, a gente tem que ter muita pena dessas pessoas, mas ficar muito atento, como Vossa Excelência está falando, porque às vezes são doentes. Realmente, essa questão da internet, e eu acredito que o nosso plenário, ele reverbera, ele se espalha pela internet. A senhora vereadora Déia lembrou muito bem este caso que teve conotação internacional. Uma senhora inocente foi morta por uma mentira. Olha a responsabilidade daquilo que você escreve na internet. O senhor me permite uma outra parte? Pois não, vereadora. Vossa Excelência tem razão, lembrar esse caso. Mas trazendo aqui para a nossa questão local, eu penso que realmente nem todo mundo consegue agradar todo mundo, e a oposição existe. Mas a internet está facilitando esse tipo de coisa que não é uma oposição legítima. Eu aqui faço essa reflexão, vereador Giovanni. Não é uma oposição, as pessoas elas acabam colocando ali
Elas não têm condições e não têm competência para fazer oposição, até para ser propositivas, porque oposição pode ser propositiva também. Elas não conseguem fazer isso. Elas devem, me parece, vereador Giovanni, eu posso estar errada, mas me parece que elas são teleguiadas, mandadas e às vezes até pagas para fazer esse tipo de serviço. Mas agora a gente viu que a presidenta Dilma promulgou a lei do Marco Civil e como todas essas questões elas foram copiadas, estão gravadas, a gente vai poder tomar, se for o caso, medidas, mas eu penso que agora nós vamos ajudar e essas pessoas, quem sabe, procurem ajuda psicológica, psiquiatra, e entendam que elas, quem está mandando nelas, não gostam delas. Não gostam de Mairinque e do povo de Mairinque. E principalmente delas. E para concluir, eu queria lembrar aqui uma fala do presidente Lula em Sorocaba. Ele fez um belo discurso falando sobre educação, de quanto ele construiu em termos de universidades, e uma fala do presidente Lula ficou gravada na minha cabeça. A educação é um instrumento que permite a igualdade. E igualdade, senhores, muitas vezes incomoda algumas pessoas. Quando elas veem, né, esse Brasil crescendo, as pessoas podendo consumir, isso está incomodando muita gente. Então, antes de você acreditar no que você lê na internet, veja bem quem é que escreveu. Antes de uma pessoa falar mal do Partido dos Trabalhadores, veja se ela é uma pessoa trabalhadora. Essa semana nós tivemos, aliás, na semana passada, uma audiência pública do orçamento, e teve uma moradora do Nova Esperança, que ela veio aqui, ela participou de tal forma, ela fez questionamentos, foi muito legal a participação da Marinete, e ela estava com um crachazinho pleno. Ela faz parte do grupo de promotoras legais. Então vejam essa oportunidade que a Marinete teve e o quão isso a fez crescer enquanto mulher, enquanto cidadã. E este trabalho do Pleno só é realizado porque nós temos uma deputada como a deputada Yara Bernardi e porque nós temos uma vereadora como a vereadora Deia, que tem feito esse trabalho há anos aqui no município. Então, isto sim é digno de respeito. Promover o crescimento das pessoas. E isto, novamente, incomoda muita gente que não estava acostumada a isso. Estava acostumada a ter aquele povo que sim, dizia amém o tempo todo. Então, a vereadora Deia já falou da UFSCar aqui. Pois não, vereadora. Vejo que Vossa Excelência tem algum tempo. Sempre lembrando, vereador Giovanni, a internet ela possibilitou muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu cito até o ensino à distância, que quando que ia passar pela cabeça da gente que as pessoas iam poder estudar à distância. Mas ela também, ela deixa aflorar muita coisa boa, mas muitas doenças. A homofobia é uma doença que a internet... O combate às mulheres, ao trabalho das mulheres, também está lá. Essas pessoas, elas têm um traço psicológico doentio. Elas tentam puxar a cidade para baixo. E nós precisamos começar a identificar essas pessoas, porque a gente pode estar pondo em risco, principalmente a juventude, porque a juventude é que mais acessa. E ela não tem, às vezes, condições de ver o que está acontecendo no global. Então, eu penso que a gente discutir esse assunto nessa oportunidade, eu agradeço a Vossa Excelência por ter trazido esse tema, e a gente tem que fazer audiência pública, e eu penso que a audiência pública tem que ser sobre essas questões da internet também aqui, como foi feito no Senado e no Congresso Nacional, para a gente discutir o que as pessoas estão fazendo, expor para a população o que está sendo discutido, o quanto muitos dos assuntos de lá puxam o município para baixo e fazem com que o trabalho de muita gente seja diminuído.